Hey guys, what's up? Vamos para mais uma dica de inglês? Agora eu quero falar com você sobre embedded questions, também conhecido como indirect questions. Eu acho que você vai ouvir mais esse termo, né? Indirect questions. São perguntas indiretas. Afinal, o que é isso? Eu vou te ensinar isso aqui não só do lado gramatical, mas principalmente do lado da comunicação. Como é que você vai fazer aí para aprender a usar isso ao conversar com as pessoas em inglês. Se o seu objetivo é aprender inglês para fins comunicativos, assista essa dica, porque você vai aprender comigo por meio de Chunks of Language e, claro, a gramática de uso. Vamos lá! Muito bem, para você que está chegando aqui a este canal pela primeira vez, hello, my name is Denilson, eu sou o cara do inglês na ponta da língua e eu gosto de dar dicas de inglês descomplicadas para aqueles que acompanham o meu trabalho. E já faz um bom tempo, eu estou na internet desde 2005 dando dicas de inglês e é claro que o meu objetivo é sempre ajudar você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Para a gente começar a falar sobre essa coisa de indirect questions ou embedded questions, é o seguinte, é a mesma coisa, tá? Não se assuste não. A gente tem que falar sobre perguntas diretas ou direct questions. O que é uma pergunta direta? A pergunta direta é aquela pergunta feita a queima-roupa. Em português é como se eu chegasse para você e falasse assim, quantos anos você tem? Isso, né, na terminologia gramatical, é o que a gente chama de uma pergunta direta ou um direct question. How old are you? É o direct question em inglês. Eu perguntar algo como Are you married? Também é uma pergunta direta. Eu estou indo ali a queima-roupa. Já a pergunta indireta é quando eu meio que, na comunicação, eu tento que fazer essa pergunta, mas sendo um pouquinho mais educado. Eu dou meio que uma volta para fazer essa pergunta. Em português, seria como se eu falasse assim, você poderia me dizer quantos anos você tem? Observa que agora eu estou fazendo a pergunta, mas eu não estou fazendo de modo direto, quantos anos você tem? Eu estou dando uma meia volta, eu estou sendo um pouco mais educado, um pouco mais indireto na minha pergunta. Você poderia me dizer quantos anos você tem? Percebe a diferença? Isso é o que a gente chama de pergunta indireta, porque eu não estou fazendo a pergunta queima-roupa, estou dando essa meia volta, estou sendo um pouco mais educado. Onde é que está o problema disso no inglês? É porque ao observar inglês acontece uma coisa que as pessoas erram muito, inclusive em exames de proficiência, em vestibulares, Enem e tudo mais. Para ficar claro, e você já começou a observar isso, esse exemplo que eu fiz aqui em inglês vai ficar assim. Could you tell me how old you are? Could you tell me how old you are? A pergunta direta é How old are you? A pergunta indireta, Could you tell me how old you are? E aí você vai observar e vai falar assim, ué, por que não colocou How old are you? Né? Nessa pergunta indireta. É aí que muita gente faz confusão e é isso que você vai ver agora com outros exemplos e eu vou te explicar direitinho. Quando a gente faz a pergunta indireta, a gente não faz aquela inversão, né, que se tem na pergunta direta. Nesse exemplo que você viu agora há pouco, a pergunta direta é How old are you? Na pergunta indireta, eu não faço isso. Could you tell me how old you are? Por quê? Porque a pergunta já está antes, né? O que indica a pergunta. Could you tell me? Isso já é a pergunta. Então não tenho por que ficar repetindo, né? Could you tell me how old are you? Fica estranho. As pessoas vão te entender, mas está errado. Ok? Gramaticalmente falando, está errado. Não soa natural. Quer ver outro exemplo? Como é que a gente pergunta as horas em inglês? What time is it? Né? Olha o is. What time is it? Em inglês, se eu quiser fazer essa pergunta de modo indireto, eu posso usar o do you know. Do you know? Tipo, você sabe que horas são? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Por quê? Porque o do you know já indica que é uma pergunta. Eu já tenho do aqui, né? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Então, sempre que eu faço a pergunta de modo indireto, eu não faço essa inversão. E aí eu tenho que aprender alguns chunks of language, né? Se você quiser praticar isso de modo comunicativo, eu recomendo que você escreva no seu caderninho de vocabulário os chunks que eu vou te ensinar agora, com alguns exemplos para você ir praticando e assim ficar com isso na ponta da língua. Alguns dos chunks of language que você pode usar aí para ir brincando com essa coisa de perguntas indiretas, né? De indirect questions ou embedded questions, são os seguintes. Can you tell me? Can you tell me? Vai anotando, tá? Would you mind telling me? Would you mind telling me? Do you know? Do you know? Could you please tell me? Could you please tell me? Do you think? Do you think? Does anyone know? Does anyone know?
E aí você vai pegar esses chunks, vai colocar no seu caderninho de vocabulário e você pode brincar criando perguntas com isso. Por exemplo, a pergunta direta é How old is she? Quantos anos ela tem? How old is she? Eu posso usar o Can you tell me? Can you tell me how old she is? Ou ainda, Would you mind telling me how old she is? Do you know how old she is? Could you please tell me how old she is? Does anyone know how old she is? Vê como é que é legal a gente usar isso aqui, só não deu para usar o do you think, né? Porque aí não vai fazer sentido. Mas são maneiras de você fazer essa pergunta indireta em inglês. Quer ver outros exemplos? Olha só. Se eu quiser perguntar assim, ela tem razão, ela está certa, em inglês vai ficar Is she right? Is she right? Usando a pergunta indireta. Do you think she's right? Do you think she's right? Né? Sempre a gente vai fazer dessa maneira. E é legal você brincar com esses chunks. Quer ver outro aqui, ó? Would you mind telling me what you do for a living? Would you mind telling me what you do for a living? A pergunta direta é What do you do for a living? What do you do for a living? O primeiro do indica que é a pergunta. Quando eu faço a pergunta indireta, usando o chunk Would you mind telling me? Eu tiro o primeiro do e digo Would you mind telling me what you do for a living? Outro exemplo. Can you tell me where you were last night? Ao invés da pergunta direta, né? Where were you last night? Aqui eu pergunto, Can you tell me where you were last night? Outro exemplo. Do you know if he went to the party? Do you know if he went to the party? A pergunta direta é, Did he go to the party? Ele foi para a festa? A pergunta indireta, Do you know if he went to the party? E a gente está entrando nesse assunto por causa daquele vídeo que me perguntaram sobre a diferença entre if e whether, porque eu lá menciono isso, né? Dá uma olhadinha no card aqui que você vai ver essa dica de novo, curta lá, comente, enfim. Você sabe o que tem que fazer, ok? Só para complementar essa dica é o seguinte, a gente pode seguir essa mesma lógica que você viu aqui para formar um indirect question, uma embedded question, em sentenças afirmativas também. Por exemplo, eu não falo assim, ó, I don't know how old is she. Eu não sei quantos anos ela tem. Eu digo, I don't know how old she is. I don't know how old she is. Ou ainda, I wanna know how old you are. I wanna know how old you are. Ou ainda, please tell me how old you are. Please tell me how old you are. Eu tô perguntando, eu tô querendo saber algo, mas eu tô simplesmente dando uma meia volta para fazer isso. Se você quiser ler mais sobre isso com muito mais detalhes, mais exemplos, dá um pulo lá no site inglesnapontadalingua.com.br. Isso é uma dica que eu publiquei há muito tempo atrás. Tem material lá para você baixar, fazer download de graça. Vou deixar o link aqui aparecendo para você e eu tenho certeza que você vai entender isso aqui sem nenhuma dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, deixa um comentário aqui que eu vou te ajudar. Combinado? Certinho? Então vamos lá. Well, that's all I have to tell you about embedded questions or indirect questions. I don't think this is that difficult. Não é assim tão difícil, né? É uma questão de você se acostumar com isso. Se você quiser praticar isso na comunicação, para conversar, a minha dica é a seguinte. Toda vez que você vê uma pergunta direta, tente usar os chunks que eu ensinei nesse vídeo para você formar a pergunta indireta. Por exemplo, se você vê a pergunta assim, Why doesn't she like me? É uma pergunta direta. Aí você pode ir lá com aqueles chunks que eu ensinei e fazer coisas assim, Do you know why she doesn't like me? Ou ainda, Would you mind telling me why she doesn't like me? Crie seus exemplos, brinque com isso, coloque isso em prática, eu tenho certeza que você vai desenvolver isso de uma maneira muito natural. Isso é o que eu chamo de aprender a gramática de uso da língua inglesa, tema do meu livro, né, de um dos meus livros. E também é como você aprende inglês com chunks, inglês para fins comunicativos. E se você quiser aprender muito mais inglês com chunks, participe do curso English Matrix, que é o único curso online baseado em Chunks of Language e em gramática de uso. Um curso que vai ajudar você a desenvolver as suas habilidades comunicativas em situações cotidianas na língua inglesa. Ok? Clica no link que está na descrição aqui abaixo para você conhecer o curso English Matrix e assim ficar com o inglês na ponta da língua. Pronto, acabou. Era isso aí que eu tinha para te falar mesmo sobre Embedded Questions. Acho que não tem mais nada. Ficou tudo certinho, né? O último recado é o seguinte, se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se,
toque no sininho, porque tem muita dica legal por aqui para ajudar você a aprender inglês de uma maneira muito mais natural e descomplicada, a desenvolver a sua fluência em inglês, desenvolver as suas habilidades comunicativas. Combinado? Claro, curta o vídeo, deixe um comentário, porque assim a gente vai dialogando também, trocando algumas ideias, e siga-me nas redes sociais, porque tem muita dica espalhada por aí. Lá no site inglesnapontalingua.com.br são mais de 2.500 dicas de graça para você aprender inglês de uma maneira completamente descomplicada. Combinado? Pula no site, continue acompanhando pelo YouTube, nas redes sociais, que assim você vai ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Bye bye guys, take care!